E aí, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma interação à distância, do nosso conteúdo. Vamos dar continuidade, com mais uma unidade, mais um assunto. E espero que todos estejam muito bem aí no conforto dos lares, beleza? Tenham um excelente dia de estudos hoje, tá? E dediquem-se, né? Nada melhor do que dedicar-se no conforto do seu lar, com o computador, com o seu celular aí, em tempo, podendo utilizar-se das tecnologias, que a globalização nos proporcionou e tem nos proporcionado até hoje. Galerinha, hoje eu quero dar continuidade à nossa empreitada intelectual a partir do assunto, sobre a geologia do território brasileiro. E a gente vai passear sobre as bacias hidrográficas, questões curiosas acerca da geologia do território brasileiro. Depois a gente vai para os tipos climáticos que atuam no território brasileiro. Tá vendo aí? Tem um mapa aqui do Brasil. Este mapa aqui, ele traduz as diferentes regiões brasileiras, que são 5 que a gente já viu nos vídeos anteriores. Aquele mapa grandão ali, é um mapa político. Cada cor daquela representa, a limitação de um território, dos 26 estados e também o Distrito Federal, que está ali no centro-oeste, tá vendo? Então, sobre a geologia e o relevo do Brasil, depois a gente vai ver sobre as classificações de relevo segundo 3 teóricos da geografia. Antes eu quero buscar um pouquinho sobre o território brasileiro. Território brasileiro que atualmente encontra-se na região sul, na parte sul do continente americano, dos 6 continentes. O Brasil é o maior território da parte sul do continente americano, com praticamente quase a metade do continente, um pouquinho mais. E, queridos, lembrem a gente já falou sobre Big Bang, O que foi o Big Bang? Foi a grande explosão que, segundo cientistas, deu origem, é uma das teorias mais bem aceitas na comunidade acadêmica, que deu origem ao planeta, ao universo. Big Bang, esse que, de acordo com algumas teorias, teria ocorrido entre 12 e 15 bilhões de anos. Depois desse Big Bang, a origem do nosso planeta, olha ali, a idade do nosso planeta é datada entre 4,5 e 4,6 bilhões de anos. Aí tem as teorias da placa tectônica e deriva continental, placas tectônicas que hoje nós temos muitos fragmentos, e eu quero que você me responda aí qual é a placa tectônica que em todo o território brasileiro está localizado, que nos concede uma estabilidade tectônica, onde nós não temos vulcões ativos, nós não temos grandes abalos sísmicos, os tais dos terremotos. Então, queridos, 4,5, 4,6 bilhões de anos, a idade do planeta. Vamos avançar um pouco mais. A história geológica do planeta é dividida em eras e períodos geológicos, que a gente vai poder observar melhor aí no livro. E essas eras e períodos geológicos é para que date, para que classifique melhor a evolução do nosso planeta, porque 4 bilhões de anos é muito tempo. Então a gente tem um período geológico para classificar cada acontecimento, porque em se falando em idade geológica, nós temos a nossa idade humana, e nós temos a idade geológica. A idade humana, que é a expectativa de vida de uma pessoa, 70, 75 anos, podendo chegar a quase 80 no Japão, ou quase 90. E a expectativa de vida do nosso planeta, o tempo de vida do nosso planeta. Aí teve que ser aí para fragmentar a evolução geológica do nosso planeta, caracterizou-se aí em eras e períodos geológicos. Então, queridos, teve um momento há 220 milhões de anos atrás aproximadamente, onde uma das teorias, placas tectônicas e deriva continental, afirmou que todos os continentes, eles eram apenas um. Todos os continentes, eles estavam agrupados em apenas uma grande massa continental. E essa grande massa continental, ela foi denominada de quê? Você lembra? Que do grego, da tradução do grego para o português, significa toda a terra.
Como é que foi denominado? Este grande agrupamento de massa das terras emersas, né? Dessa grande massa continental, foi denominada de Pangeia. Coloquei, Pangeia. Pangeia era a denominação para um supercontinente existido há mais de 220 milhões de anos atrás. E esse nome Pangeia, ele etimologicamente, né, ele destrinchado aí, separado, Pan é toda e Geia é terra. Então é toda a terra junta. E uma curiosidade, no período da Pangeia, quando existia a Pangeia, mais de 200 milhões de anos atrás, não existiam todos esses oceanos que hoje a gente conhece. Índico, Pacífico, Ártico, Antártico, Atlântico. Então, no período da Pangeia, nós só tínhamos um oceano, porque nós só tínhamos uma massa continental. Então, qual era o nome do oceano que banhava toda a Pangeia? Você lembra da minha primeira aula? Né? Geralmente, na primeira aula eu faço tendo esse comentário e faço o desafio, inclusive. A Pangeia era toda a massa continental. O único oceano que banhava a Pangeia era o quê? Pantalassa. Lembra desse nome, Pantalassa? Que eram todos os oceanos, todos os mares. Ou também caiu certa vez na prova do Enem, Mar de Tefes, tá bom? Mar de Tefes. Então, queridos, Pangeia, a única massa, supercontinente inicial, né? Pantalassa, o único oceano que banhava, o Mar de Tefes. E a primeira fragmentação da Pangeia deu origem a dois grandes fragmentos. Um fragmento foi para o norte, um grande fragmento veio para o sul, trazendo o território brasileiro, o território do continente africano também, que posteriormente fragmentou-se e separou-se aí, né, dando origem ao Oceano Atlântico, que a cada dia que passa vai crescendo por conta do movimento divergente das placas tectônicas. Inclusive você já descobriu qual é a placa tectônica em que todo o território brasileiro está localizado, que nos concede uma estabilidade tectônica? Continua pensando aí, vai pesquisando, anota aí como observação, que isso é questão de prova e de concurso, hein? Aí, queridos, estes dois fragmentos, o que foi para o norte e o que veio para o sul, né? No momento desse fragmento, dessa fragmentação, houve um derramamento magmático, né, de lava vulcânica muito grande, né, inclusive na porção norte do território brasileiro. Inclusive nós temos tem uma curiosidade aí que eu quero que você pesquise também, né? No território brasileiro, segundo estudos de 2014 ou 2015, se não me falha a memória, nós temos o vulcão, o mais antigo vulcão do planeta, encontrado aqui no território brasileiro. Você sabia disso? Então pesquise aí. Está lá na região norte, mais antigo vulcão do planeta, encontrado no território brasileiro, lá na região norte. Então, dois fragmentos, né? Dois fragmentos a partir da separação da Pangeia. Foi a Laurásia, que foi para o norte, deslocou-se para o norte, e a Gondwana, que deslocou-se para o sul. Né? E isso, por que eu falo isso? Por que houve esse deslocamento? Porque as placas tectônicas, os continentes, os emersos que a gente visualiza, que a gente vive neles, eles não são estáticos, eles são extremamente dinâmicos. Né? Eles estão deslizando. Nós temos na estrutura interna do planeta, está vendo aquele globo ali? Aquele globo ali, que representa esfericamente o nosso planeta, a estrutura interna do planeta, ela é composta pela crosta terrestre, que é a camada superficial fininha, né? Pensa num ovo aí, no ovo cozido. Né? Aquela casquinha do ovo fininha é a crosta terrestre. Né? Para dentro, aquela parte branca do ovo é o manto, que é a camada intermediária da Terra, né? Que é muito grande. E a gema do ovo, né? Aquele amarelinho por dentro, é o núcleo terrestre, dividido em núcleo interno e núcleo externo, com temperaturas altíssimas, também conhecida por NIF, né, porque é composto de níquel e ferro. Então a estrutura do nosso planeta, manto, núcleo e crosta, essa crosta terrestre, onde as placas tectônicas estão deslizando, elas estão deslizando em cima de quê? Em cima do manto. Né? Você lembra do vulcão, se eu não me engano foi o Krakatoa, né, que entrou em erupção agora, há pouco tempo? Então, esse vulcão ele está expelindo lava de onde? Do manto da Terra. Né? É aquela pressão absurda. Por quê? Porque as placas tectônicas, né, essa crosta, ela está selando o conteúdo do manto, que é a camada intermediária, que está em intensa pressão, querendo sair a todo custo. E quando ela acha uma fenda, ela, com aquela força, aquela energia, aquela potência, ela expele, né, o conteúdo magmático. Beleza?
Conteúdo magmático que, quando chega à superfície terrestre, denomina-se de lava, né? Passa por um processo de fluidificação e tem aí a denominação modificada, né? Não é mais magma, é lava vulcânica, beleza? Então, Laurásia foi para o norte, Gondwana veio para o sul. Na primeira fragmentação da Pangeia houve aí um derramamento magmático, onde o vulcão mais antigo do planeta, né, veio em território brasileiro, e a placa tectônica que o território brasileiro está encontrado, né, em todo o território brasileiro está assentado, você lembra aí? É a placa sul-americana, ou americana do sul, tá? Geralmente nos concursos cai placa sul-americana. Então a placa sul-americana é a placa tectônica que carrega, né, que assenta todo o território brasileiro. Então nós não estamos em bordas de placas tectônicas, nós não estamos na zona de choque de placas tectônicas, beleza? E mais à frente a gente, tendo a oportunidade, a gente vai ver que as placas tectônicas, elas realizam diferentes movimentos: divergente, convergente, transcorrente ou transformante, tá? É o de choque, colisão e o de deslizamento lateral das placas. E cada movimento desse tem a sua consequência, beleza? Então, quando a gente fala sobre a geologia e o relevo no Brasil, é para entender um pouquinho e por que no Brasil tudo que se planta dá, né? Território brasileiro, o solo do território brasileiro é riquíssimo, né? A terra roxa, que é um dos tipos de solo que encontrado no território brasileiro, gente, os minerais encontrados lá, né, eles são riquíssimos em qualquer coisa que se planta. As 5 regiões do país, em todas as regiões do país, a gente encontra algum tipo de agricultura sendo implementada. Por quê? Porque o território brasileiro tem um tipo de solo proporcionado, inclusive pela sua estrutura, pela sua grandiosidade geológica, né? Proporcionado lá atrás, né, pelo derramamento magmático que despeja, né, e faz toda essa dispersão de minerais e faz com que nosso território seja altamente agricultável, beleza? Então, você tem uva, né, no sul, café no sudeste, laranja no sudeste, tem arroz, soja no centro-oeste, tem frutas também no sudeste, abacaxi ali de Marataízes, você tem também o maior cajueiro do planeta lá em Aracaju, né? Então tem melancia, todas as regiões do país você encontra algum tipo de agricultura que é favorável para aquela região, né? Tanto nas baixas e altas latitudes, né? Regiões mais frias ou regiões mais quentes. Então, gente, tudo que os colonizadores trouxeram aqui, cana-de-açúcar, né, banana, tudo foi, abacate, deu certo aqui no Brasil, beleza? Então, galera, o relevo brasileiro ele é extremamente dinâmico e acidentado, né? Os processos erosivos, como corpos hídricos e o vento, eles possuem grande influência na formação e manutenção do relevo brasileiro, beleza? Eu quero que vocês acompanhem comigo também. Por quê? Porque, o território brasileiro, né, ele tem 2 grandes estruturas geológica, né? O Brasil é abençoadíssimo no que diz respeito às questões agricultáveis. Desde o surgimento do planeta, né, a Terra ela passou por diversas transformações, alterando a sua paisagem natural, beleza? Em diversos momentos. Essa mudança ela é resultado da variação de elementos, né? E quais são estes elementos? Eu quero que você coloque aí, né? Então, desde o surgimento do planeta, a Terra ela passa por diversas transformações alterando a sua paisagem natural, beleza? Essa mudança é resultado da variação de elementos como o relevo, coloquem aí o relevo, o clima e a vegetação, beleza? Colocaram aí estes 3 elementos? Façam esse apontamento aí. É correto afirmar que, nesse sentido, que a vegetação se desenvolveu por influência climática, né, de uma determinada área do planeta. Ou ainda podemos citar a formação de uma montanha que, com o intemperismo, essa palavra intemperismo, acho que eu já passei
como tarefa semanal para vocês. Se eu não passei, anotem aí. Intemperismo nada mais é do que o processo de erosão, de desgaste do relevo, tá? Que pode ocorrer por ações humanas, físicas, químicas ou biológicas, beleza? Então, a formação de uma montanha que, com o intemperismo e a erosão ao longo do tempo, modifica a forma, né, do relevo daquela área, né? Com a evolução do planeta, todas as formações terrestres do planeta, né, elas sofreram muitas alterações naturais. Entretanto, com o surgimento do homem no planeta, essas mudanças elas passaram a acontecer através da sua ação sobre a Terra. Aí, a partir desse momento, é importante entender, né? Eu quero agora que vocês... nós temos duas estruturas importantes, duas estruturas geológicas importantes no território brasileiro, né? São os escudos cristalinos, quero que você coloque aí, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Vamos lá. O que são os escudos cristalinos, né? Os escudos cristalinos eles também são chamados de maciços antigos, né? Maciços, né, etimologicamente, são as montanhas que já sofreram um processo de erosão ao longo de milhões de anos, ok? Então o nome maciço, isso significa que é uma montanha que já sofreu o processo de intemperismo, de erosão. É uma montanha que já sofreu o processo de desgaste. Nós temos perdão, no estado do Rio de Janeiro, 3 importantes maciços. O maciço da Tijuca, o maciço da Pedra Branca e o maciço do Mendanha, beleza? Então já foram montanhas com talvez o dobro ou o triplo de altura, né, de altitude. Então são chamados de maciços porque já sofreram um processo, né, de erosão. Então, também chamados de maciços antigos, né, os escudos cristalinos, eles são considerados as primeiras formações rochosas da crosta terrestre. Olhem só, vejam bem. É formado na era proterozoica, né? Este conglomerado rochoso é formado basicamente por rochas cristalinas de origem magmática ou metamórfica, né? Aqui nós temos 3 tipos de rochas: rochas ígneas, magmáticas e metamórficas, beleza? E, sucintamente, a rocha magmática é aquela originada a partir da erupção vulcânica, né? Do resfriamento do lava vulcânico, do magma da lava vulcânica. Então, queridos, estas rochas geralmente são muito desgastadas, porém sua resistência, devido à sua composição mineralógica, torna-se mais sólida diante dos processos de sedimentação e erosão. O Brasil ele possui escudos cristalinos em cerca de 36% do seu território. E, continuando, os escudos cristalinos ainda, né, os escudos cristalinos brasileiros, eles representam lucros para a nossa economia. Por quê? Porque são nestas áreas onde podemos encontrar grande variedade de minerais metálicos, né, como o minério de ferro e o manganês, beleza? E as bacias sedimentares, que é um outro importante elemento geológico do nosso planeta, do nosso país, no caso. As bacias sedimentares, elas são formações geológicas que surgiram no entorno de estruturas mais elevadas, né? Como, por exemplo, os maciços antigos. Então, por que bacias sedimentares? Bacias sedimentares nada mais é do que uma região mais baixa que recebe sedimentos, né, das regiões, recebe sedimento por conta da força da gravidade. Tudo que está no alto, todos os fragmentos que estão em altitudes maiores, elas tendem a serem depositadas em altitudes menores. E estas altitudes menores, elas são as denominadas de quê? Bacias de sedimentos. Bacias que recebem sedimentos das regiões de altitudes mais elevadas. Beleza, queridos?